Rochinha, tudo bem? Bem-vindo. Tudo em paz. E vocês? Prazer voltar aqui. Prazer é nosso. Estamos aí, né? Das orações pelo presidente Lula, né, Rochinha? Então, não diria que está tudo bem, não. Eu fico muito apreensiva. Eu quero que ele saia logo, sabe? Que o Brasil precisa muito dele. Mas eu queria trazer uma matéria que o Miguel separou para a gente, que é sobre uma notícia positiva, né? Que é o crescimento do setor de serviços agora em outubro. E aí ele até passou aqui, Miguel, os gráficos que você selecionou, né? Aí, olha, um aumento que a gente vê até outubro de 2024. Aí tem aqui também esse índice mensal, também você vê aqui, é um pouco menor do que de março de 2023, mas eu passo para o Miguel, para ele noticiar. Enfim, Rochinha, pode falar, você ia falar alguma coisa. Esses gráficos eles mostram uma explosão no serviço, eles estão 18% acima da pré-pandemia. Né, só para trazer essa notícia sobre a economia, o serviço é o principal setor da economia hoje no Brasil, né, todo mundo sabe, mais de 70% da economia é serviços hoje e 80% dos empregos. Então, está quase 18% acima da fase pré-pandemia, cresceu 6% agora em outubro em relação a outubro do ano passado. Mas, enfim, como é que você está vendo a economia aí? E se quiser falar alguma coisa do Lula, que a Yara mencionou o Lula, não sei se você ia falar alguma coisa. O seguinte, o presidente continua sendo uma pessoa de uma sorte rara, né? Não só na política, mas também, de certa forma, quando ele se depara com dificuldades pessoais. Quando você olha o índice de lesões graves e de sequelas entre pessoas na idade dele que tomam esse tipo de queda, né, batem a cabeça, é uma coisa impressionante o nível de recuperação dele. Primeiro, de ele ter absorvido o impacto, que foi um impacto forte na queda, e segundo, a recuperação. Essa intercorrência aí de formação de coágulo, isso já estava previsto, os médicos inclusive anunciaram isso no pós-cirúrgico, que nos próximos 6 meses era possível que ocorresse esse tipo de intercorrência. E ocorreu, né, e foi detectado em tempo, rápido, e a intervenção foi também pronta. Ele saiu de Brasília e viajou para São Paulo. Isso é uma evidência de que a situação não era de emergência, de urgência, né? A cirurgia ela poderia ser programada, como de fato foi. Se fosse uma coisa mais grave, os médicos não teriam trazido ele para São Paulo, eles teriam ido para Brasília. Enfim, essas circunstâncias eu estou citando porque elas conspiram contra as teorias de conspiração que estão aí nas redes sociais. Essa questão da nova intervenção é porque o sangramento ele está demorando para cessar. Isso é normal para todo mundo que toma remédio para placa de carótida em coração, né, que toma remédio que a gente chama de afinar o sangue. Essas pessoas têm mais dificuldade para conter esse tipo de sangramento. Então, eu presumo que seja isso, né? Não tenho preocupação, eu sinceramente não tenho preocupação. A situação é simples, a equipe de médicos é a melhor que tem, uma das melhores do mundo. Eu realmente não me preocupo com isso. Em relação à questão do desemprego, eu acho que o dado aí, para a gente realçar, é que a pesquisa da Coest mostra que a população está ciente disso. Ela está ciente de que a economia está tendo esse desempenho. Quando você vê ali naquele gráfico que tem na pesquisa da Quest, onde se pergunta, está mais fácil arrumar emprego hoje ou era antes? Assim, o gráfico tem uma subida absurda, né? Ele dá um pulo para cima.
na população, em que ela afirma que, de fato, hoje é muito mais fácil encontrar emprego. Né? Então, a economia, a macroeconomia, os fundamentos da economia são todos muito bons, alvissareiros. Nós temos 2 probleminhas, um deles é a inflação, mas a inflação ela subiu, mas não existe no horizonte qualquer sinal, qualquer perspectiva de descontrole inflacionário que possa justificar essa taxa de juros que o Banco Central vem praticando. Então, isso vai passar já daqui a pouco, né? Não que o novo presidente do Banco Central vá baixar juro a qualquer custo, mas eu diria a você que vai haver uma interlocução, certo? Uma convivência, uma colaboração, uma cooperação, certo? Um diálogo que não existe hoje entre o Banco Central e a equipe econômica. Então, eu acho que com isso o país ganha a partir de janeiro. Né? Vai haver aí um grau de entendimento que até agora não aconteceu, a respeito da leitura da situação macroeconômica. O Banco Central faz uma, hoje, o governo faz outra e fica cada um no seu canto. Né? A partir de janeiro isso acaba. Né? Como também, a partir de janeiro, você tem uma mesa na Câmara dos Deputados que está sendo eleita fruto de negociações com a base do governo. Né? Portanto, isso passa também por ajustes na pauta, nas pautas do ano que vem, que o governo tem interesse nas pautas econômicas, na reforma tributária e essas coisas todas, para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Vai ter também uma nova mesa no Senado, idem. Né? Eu acho que o governo começa, portanto, o ano que vem, com um cenário de mais tranquilidade para trabalhar, que é o Banco Central novo e as mesas da Câmara e do Senado novas também. E esses dados aí, que alguns aí no mercado insistem em dizer que isso é voo de galinha, né? Eu costumo brincar o seguinte, voo de galinha para o sujeito que está no ar-condicionado lá na Faria Lima, né? Com a barriguinha cheia, lanche farto às 3 da tarde, come 5 vezes por dia. Para o cara que está na rua passando necessidade, as famílias que estão em casa passando necessidade, com dificuldade para comprar a cesta básica, né? Isso não é voo de galinha. Né? O trágico dessa história toda é que nós temos uma elite financeira no Brasil absolutamente estúpida e inculta. Né? Se você alimenta mal um recém-nascido, uma criança de 6 meses, 1 ano e meio, ela não come direito durante 1 ano e meio, isso aí produz dificuldades neurológicas para a vida toda. Certo? Uma criança que não se alimenta bem no útero da mãe, quando nasce e até os 1,5, 2,5 anos de vida, como é que ela vai formar os neurônios necessários para ter cognição, para aprender o que o professor ensina na escola? Os danos são monumentais, entendeu? Agora, esses caras não estão nem aí com isso. Certo? Por eles faziam o que o Milei está fazendo na Argentina, vai matar o povo de fome durante 3, 4 anos, entendeu? E com resultados lá de superávit, de financeiro, né, fiscal, e sem a garantia de que o povo vai melhorar a vida depois. E vamos lembrar o seguinte, essa história aí, o Milei está fazendo um arroxo, tá... os números da Argentina, os fiscais são maravilhosos, só que o povo está passando fome. Tá? E eles esquecem que abaixo da linha do Equador, sobretudo na América Latina e na África, o crescimento econômico nunca foi na história sinal de distribuição de renda. Nunca foi instrumento de combate à desigualdade social. O Brasil, de 1930 a 1980, foi um dos países que mais cresceu no planeta
crescimentos espetaculares, índices de crescimento espetaculares nesse período. E o que aconteceu? O Brasil, o país enriqueceu, certo? A elite brasileira ganhou muito dinheiro, enriqueceu, e no mesmo período, 1930, 1980, nós produzimos uma das maiores massas de excluídos do planeta, porque o nosso crescimento é concentrador de renda. Certo? Então não adianta fazer o que o Milei está fazendo na Argentina se você não tiver a garantia de que isso vai resultar em distribuição de renda e erradicação da desigualdade depois. Sabe? Esses economistas, esses caras não leem. Acho que eles aprenderam a fazer conta e esquece que tem um povo no país. A Argentina está ótima, mas se tirar o povo, quando você põe o povo, o resultado é trágico. Olha o aumento do desemprego, da fome, da miséria, da desigualdade social, é brutal, né? Então, o que nós estamos fazendo no Brasil? O que o governo está fazendo? Ele está fazendo um ajuste fiscal para melhorar o desempenho das contas públicas, né? Para reduzir, ao longo do tempo, o ritmo de crescimento da dívida, mas, ao mesmo tempo, ele está colocando comida na mesa do povo, né? Está colocando emprego, Minha Casa Minha Vida, enfim, ele está combatendo a dor do povo, certo? Então não adianta você fazer equilíbrio fiscal maravilhoso se o povo está passando dor, fome, isso é um absurdo, né? E depois é o seguinte, também é importante dizer que esses caras que o pessoal chama de Faria Lima, eles parece que perderam completamente a noção do compromisso que todos nós temos que ter com a democracia. Certo? E democracia sem comida na mesa não fica em pé. A história está aí provando isso desde Weimar. Quando falta comida na mesa, o povo abraça qualquer coisa que aparece. Entendeu? Então só pode raciocinar com essa lógica que eles raciocinam quem não tem compromisso nenhum com democracia, né? E quem está disposto a enganar, a fraudar a consciência do povo. É impressionante o que está acontecendo. E aí, o que eles fazem? Eu tenho convicção que não é teoria da conspiração. Esses caras, eles já estão num processo eleitoral apostando na derrota do PT em 2026. Eles querem tirar o PT, porque com o PT eles não vão conseguir privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, as estatais, que é o sonho de consumo deles, né? Não vai rolar com o PT. Então, eu acho que eles vão tentar, já estão se articulando, certo? Nessa mesma pesquisa da Quaest, você olha lá, tem uma pergunta que fala: você ouve mais notícias ruins ou boas sobre o governo? Está lá em cima, as respostas: mais notícias ruins. Por quê? Porque as mídias, hoje no Brasil, e boa parte do Ocidente, são controladas por empresas, fundos do mercado financeiro. E são propagadoras das posições no mercado financeiro. Então, o que nós estamos assistindo no Brasil é isso. O governo, eu penso que já entendeu isso. Algumas falas do presidente Lula, do ministro Haddad, já dão sinais, do próprio ministro Paulo Pimenta, dão sinais que o governo entendeu isso, certo? O governo tem uma oposição militante de um mercado financeiro partidarizado que já está fazendo campanha contra o governo. E aí é o seguinte, é guerra, né? É uma guerra de comunicação. E o governo tem que compreender que é uma comunicação de guerra e tem que agir como tal. Está indo bem, mas eu acho que a partir do ano que vem tem que implementar esse tipo de comunicação. E o pessoal que está fora do governo, os partidos políticos, o movimento social, também tem que compreender isso. Não vamos ficar achando que o governo tem que se comunicar melhor e a gente não tem que se mexer, né? Não tem que fazer uma comunicação melhor também fora do governo. Isso é fundamental compreender. Muito bem. Rocha, deixa eu fazer mais uma pergunta econômica, que eu trazendo aqui, que eu gosto muito de conversar sobre economia com o Rochinha. Rochinha, deixa eu tirar o seu som, está vazando um pouco, assim quando eu for para você falar, eu ligo de novo. Então, o único problema hoje é a inflação de alimentos. Até a gente vê aqui o próprio comentário, a inflação geral
está a menos 5% ao ano, não é nada de outro mundo, está só 0, pouquinho acima do teto. Coloca aí a média, por favor, Gui, da inflação, o gráfico. Coloca aí na tela, Gui, para a gente. Não é aquela mesmo, aquela. Não, essa é da inflação. Tá, tudo bem, deixa sair. Essa é a inflação mensal. Em novembro, a inflação caiu, o que é bom. A inflação caiu, é menor do que a de outubro, menor que a de setembro. Não tem nada de grave na inflação. Você vê que nos últimos meses ela está controlada. Teve um pico, na realidade, no começo do ano. Coloca aquele outro gráfico, Gui, da inflação de alimentos. Aquele outro. Isso. Esse aí que é o preocupante. Ó. Inflação de alimentos, alimentos no domicílio, alimentos que você compra no supermercado. Entendeu? Esse está preocupante. Isso aí que o governo tem que resolver. O pessoal até perguntando aqui sobre a Conab. Aí, só fazer um comentário, já te passo a palavra, Rochinha, que o governo anterior desmontou, os dois governos anteriores, né, Temer e Bolsonaro, desmontaram a Conab, desmontaram os estoques reguladores. Né? Agora, isso aí, o Brasil, como o Brasil é o maior produtor de alimentos, um dos maiores do mundo, isso aí tende, né, claro que não quero dar uma de profeta, mas tende a normalizar com a safra, novas safras, né? A agricultura familiar está vindo com muita força, o governo está colocando muito dinheiro agora na agricultura familiar. Isso eu acho que não tem por que explodir isso, porque o Brasil tem muita oferta de alimentos, então tende o próprio mercado vai regulamentar isso. Mas é um problema que o governo tem que resolver, porque afeta diretamente a rotina das pessoas. Né? A pessoa vai no mercado e vê o preço aumentou. Mas espero que seja equacionado rapidamente. Como é que você está vendo o problema da inflação de alimentos, Rochinha? Vou ligar esse microfone aqui. Olha, você falou bem, você identificou o problema. Mesmo isso aí, essa inflação, é um rescaldo do governo anterior. O governo anterior, ele vendeu os armazéns da Conab e os que ele não vendeu, ele deixou em petição de miséria. Então, uma rede de armazéns aí completamente depauperados, que o governo tem que recuperar e tem que começar a construir novos armazéns. Inclusive, eu acho que o governo tem que ser mais criativo em relação a isso. Tem que integrar os armazéns públicos da Conab com o que tem de privado, porque também tem muita ociosidade de armazém privado que o governo pode alugar, pode arrendar, entendeu? Enfim, isso aí é uma questão de segurança alimentar. Certo? A Conab ela tem que voltar para o centro do combate, tem que ser forte, tem que ser grande, não só para combater esses crescimentos inflacionários de alimento que são cíclicos, certo? Mas para a segurança alimentar mesmo. O mundo todo está preocupado com isso. Né? E o governo, eu sei que está investindo. Né? Tempos atrás aqui, coisa de 30 dias, teve em Curitiba o Paulo Teixeira com o Edgar Preto, e isso foi falado, né? Foram aqui no SEASA, você falou da agricultura familiar, isso o governo está reforçando muito isso, tem praticamente 2 ministérios envolvidos nisso, enfim, é um problema agora, é possível que esse problema ainda persista por algum tempo, mas o governo está trabalhando para superar isso. Né? Mas mesmo essa inflação de alimento, ela chegou num ponto agora que, assim, você não tem perspectiva de que isso aí vai explodir, vai virar um problema grave, incontornável. Né? Então, eu acho que as coisas estão indo dentro das dificuldades. Eu sempre costumo dizer, eu repito o seguinte: o ano de 2003 foi o pior ano da história de um presidente da República no primeiro ano de mandato. Você junta todas as desgraças que aconteceram em 2023, você vai ver que é um cenário de horror. 2024 já melhorou um pouco, certo? Mas aí você continua com esses fatores adversos. Pessimismo do mercado, hostilização do mercado financeiro, essa aliança macabra do Banco Central com o mercado financeiro, com esses juros. Né? O governo teve que enfrentar essa coisa toda, o orçamento secreto, que é uma coisa
absurda, né? Ontem até coloquei no meu Twitter o seguinte: eu estava vendo a Globo News e o Lira dando uma entrevista dizendo o seguinte: olha, os poderes precisam se ater às suas competências, se ater às suas tarefas, às suas esferas de atribuições. Um poder não pode invadir a competência do outro. E fez um discurso. Já tinham 30 jornalistas, ele fez esse discurso e nenhum jornalista perguntou para ele: vem cá, o orçamento secreto é o quê? Se não uma brutal invasão de competência do legislativo na esfera de competência do executivo e que ameaça brutalmente a democracia, porque cria parlamentares vitalícios, porque com a grana que esses caras estão distribuindo aí, 100, 150, 200 milhões de reais por ano, ninguém vai deixar de se reeleger mais. Né? Fica todo mundo olhando e ninguém fala nada. Naturalizaram essa coisa aí. E o Flávio Dino, que está lá tentando cumprir a Constituição, tem gente dizendo: não, o Flávio Dino está louco, um dia se viu ele fazer isso, pode dar um problema com o Congresso. Meu amigo, se o Flávio Dino não fizer isso que ele está fazendo, ele não vai estar cumprindo a atribuição constitucional dele, que é de concretizar, de fazer cumprir a Constituição. Não tem verba secreta. O princípio é de publicidade, o princípio é de transparência. Está lá na Constituição, isso tem que ser cumprido. Entendeu? Já que não dá para diminuir o tamanho dessa doidice aí do orçamento secreto, pelo menos a transparência, para saber onde está indo o dinheiro, quem está mandando, quem está recebendo, como é que é isso, né? Como é que é esse jogo, se esse jogo cumpre, certo, os pressupostos estabelecidos na Constituição de manuseio do recurso público. Então, olha, eu acho que essa questão da inflação, isso vai perturbar um pouco ainda, porque isso implica em você superar esse problema aí da crise da Conab, da fragilidade da Conab, mas, em compensação, está chovendo muito, né? Nós não vamos ter problema de apagão pelo andar da carruagem, essa chuva vai ajudar as próximas safras, né? Tomara que não aconteça nenhum problema como aquele que aconteceu no Rio Grande do Sul, e que as coisas andem bem. Eu estou animado. Então, eu até separei aqui um comentário do internauta, Luiz Fernandes. Muito obrigada, Luiz, falando que 2025 define 2026. Antes dessa cirurgia do presidente, Rocha, estava havendo muita especulação sobre uma possível reforma ministerial. Como que você vê essa possibilidade, essa perspectiva para 2025? Eu penso que é absolutamente normal que ao término do segundo ano de mandato e início do terceiro, quando você começa a decidir quem vai ser candidato a senador, quem vai ser governador, como é que vai se dando o tabuleiro na engenharia política, que o governo mexa. Né? Todo governo mexe. No início do terceiro mandato, que é a arrancada para o final do mandato, todo governo ajusta. Pega, vê o que funcionou bem no primeiro e no segundo ano, quem foi bem, o que não funcionou, quem foi mal, e recompõe. Né? E eventualmente até ampliando a base, tendo em vista o processo eleitoral que será no ano seguinte. Eu acho que nós teremos, sim, mudanças, reformas. Acho que essa saída do presidente aí pode ser até um elemento bom, porque ele vai ficar aí pelo menos até o começo do ano, tendo tempo para pensar em tudo, né, sem o estresse do dia a dia, né, sem a agenda toda vai ser remanejada, ele vai ficar numa situação em que ele vai ter mais tempo de conversar, de refletir e organizar isso que deve acontecer lá por março, abril, né? Em final de contas, eu penso que, ao contrário de alguns, eu penso que o governo tem que ampliar mais ainda, né? Por que eu penso isso? Certo? Porque eu acho que
a tarefa fundamental desse governo, além de fazer tudo o que ele está fazendo, a tarefa fundamental dele é a defesa da democracia. Nós não vamos perder de perspectiva que a democracia ainda está ameaçada. Certo? Que colocar comida na mesa do povo, dar conforto, aplacar a dor do povo é fundamental nesse processo de garantia da democracia. Tá? E esse governo é o instrumento que nós temos, a nossa nau de travessia para manter a democracia. Né? E depois aí nós vamos conversar sobre 2030, mas nesse momento esse é o ponto. Né? E o governo, para manter esse ritmo, para assegurar essa transição de manutenção da democracia, precisa ampliar, precisa conversar, precisa crescer a sua base de sustentação. Né? Ou seja, nós temos um inimigo comum agora. Vamos superá-lo, que é a ameaça contra a democracia, que vem não só do bolsonarismo, mas vem também do mercado financeiro, vem das elites mais atrasadas que nós temos. Então, isso está aí. E nós precisamos enfrentar, e para enfrentar precisa ter um governo com mais energia, com mais musculatura, com base mais forte. Então, eu acho, eu diria que com certeza o governo vai fazer reforma para encaminhar, para se fortalecer e enfrentar o 2026, que não será fácil, de maneira a não correr risco de ter surpresa. O Rochinha, tem uma postagem aqui do Lindbergh que traz umas informações. Deixa eu só mutar você um pouquinho. Guilherme, coloca aí aquele print da postagem do Lindbergh, que tem umas informações interessantes que é sobre o Milei. É uma postagem com a fotinho do Milei. Olha só, Rocha, isso também me espanta muito. Eu estou tentando entender isso, né? A Argentina deve ter uma queda de 3,5% do PIB. É a maior queda do PIB do mundo. Do mundo. Não sei se a Ucrânia talvez vai ter maior, mas o Lindbergh aqui falou que é maior do mundo. Né? Queda de 13% no consumo. Queda de 13% no consumo, Rocha, num país pobre como a Argentina, né? Isso é fome. É fome. Queda de 13% no consumo não é queda. Não sei nem como, é um tombo trágico. Né? Só o país realmente em guerra nível Gaza, faixa de Gaza, uma queda de 13% no consumo. Né? 50% da população na pobreza. Eu vi uma entrevista de um economista com o Nassif agora esses dias, em que ele também fica chocado com essa festinha em relação a Milei, porque a imprensa brasileira, e os economistas liberais, eles parecem esquecer, eles que reclamam tanto do Estado, né, que o Estado não serve para nada, eles são esquizofrênicos, eles que ficam só ligados no Estado. Eles esquecem que quando a economia cai, você para é porque para-se de produzir dinheiro, é porque você não tem Estado. Você não tem saúde fiscal, se a economia está caindo. Isso que me espanta, isso aí é tão básico, você não precisa ser economista para entender isso, isso é o beabá. Se a atividade econômica está desabando, como é que você vai pagar imposto? Você vai ter queda dramática na arrecadação fiscal, isso é óbvio. Né? Então, se você persegue um superávit fiscal num ambiente de queda dramática da atividade econômica, você está destruindo o Estado. Né? Você tem uma matéria numa revista americana, a revista científica mais importante americana, Nature, né? Natureza em inglês, Nature, que era a matéria de anteontem. Eu até tinha colocado um print aqui no grupo, mas é de anteontem, o Guilherme já esqueci de lembrar o Guilherme. A matéria fala o seguinte, Rocha, que a ciência na Argentina está à beira de morrer. A pesquisa científica na Argentina está à beira de morrer. Né? Que o superávit do governo Milei está sendo feito cortes drásticos em pesquisa, em educação, em saúde. Pode falar, Yara. É só uma correção, porque a Nature ela é britânica. Ah, sim. Obrigado.
Mas é a maior do mundo. É a principal, que publica papers, era muito tradicional. Né? Então, o que me espanta, Rocha, essa é uma truculência ideológica, né? Porque eles querem usar como exemplo um governo que está desmontando o serviço público argentino e está levando o povo à miséria. Como é que você explica esse fanatismo que nega até os dados? Como é que você explica isso? E vai acontecer na Argentina o que aconteceu no Brasil. Né? Você teve o Temer, com aquela doidice do teto de gastos. Que aconteceu o que com o Temer? Fracassou, ele não conseguiu ir para a reeleição, o candidato dele, que foi o Meirelles, teve menos votos, menos percentual menor do que o do Daciolo. Aí vem o Bolsonaro, em vez de sair dessa doidice do teto de gastos, manteve. Furou o teto 4 ou 5 vezes, mas manteve. Certo? E aconteceu o que com ele? Perdeu a eleição. Então é o seguinte, vamos lembrar que a Argentina é um orçamento menor do que o do estado de São Paulo. Se a memória não me falha, o Brasil, São Paulo e depois a Argentina. Então é o seguinte, o dano não é só na ciência. A ciência ela vai ser destruída na Argentina. Mas isso aí arrebenta a indústria da Argentina. O que restou da indústria da Argentina vai embora. Vai desaparecer. Então, a Argentina, ele hoje estava falando em inteligência artificial, em tecnologia, sabe? Eu quero primeiro que ele saber de onde é que ele vai tirar a mão de obra para isso, com a destruição que ele está promovendo da ciência, dos aparatos que eventualmente podem produzir uma inteligência artificial, produzir processos tecnológicos que coloquem o país entre os primeiros do mundo, como ele está lá falando. O estrago que ele vai produzir vai ser tão brutal que eu acho que a Argentina vai demorar 100 anos para se recuperar. Certo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Então é o seguinte, ele tá deprimindo a Argentina brutalmente, ele está apequenando a Argentina. Depois, para a Argentina voltar a ser do tamanho que era, vai demorar muito tempo. Tá? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que isso aí vai fracassar. Sabe? E a festinha que você se referiu aí, isso é parte de gente irresponsável, certo? Parte dessas pessoas que têm o hábito horroroso de pensar o Brasil com a cabeça em Oslo, né? Achando que você trazer as soluções de lá para cá resolve o problema, né? E esquecendo daquela máxima do Boaventura Sousa Santos, que costuma dizer que no norte os conflitos e as crises são resolvidas com regulação. No sul, são resolvidas com violência. Certo? Então, o que ele está fazendo? Ele está resolvendo as crises da Argentina, os conflitos, com violência, uma violência brutal, remetendo o povo para a fome. Então, eu acho que... eu me lembro que, quando começou o mandato do Bolsonaro, o presidente Lula estava aqui em Curitiba. Logo no começo. Aí depois passou uns 4, 5, 6 meses, o presidente falou assim, olha, se ele continuar fazendo as coisas do jeito que ele está fazendo, é só a gente esperar, sentar e esperar, porque não vai dar certo. Certo? Ele está causando mais fome, mais desigualdade social, entendeu? E ele vai, nesse ritmo, ele não consegue afirmar o governo e dar continuidade. E aconteceu exatamente isso. Né? O Bolsonaro perdeu a eleição. Né? O que segurou ele foi esse fanatismo a que você se refere. Quando isso vai passar, eu não sei te dizer. Mas quem lê os processos que ocorreram na Alemanha a partir de 1918 até 1933, quando o Hitler vira chanceler, e antes na Itália, né, na Áustria, na Espanha, né, você percebe que essa febre aí, ela não é nova, né, acontece, certo? E acho que está acontecendo agora numa intensidade preocupante, mas eu penso que se a gente fizer a lição de casa, ela passa. Rochinha, a gente tem um break news, a Yara vai trazer aí. É o seguinte, gente, acabou de sair o resultado da saideira do Campos Neto.
Copom eleva juros básicos da economia para 12,25% ao ano. Deixa eu trazer essa uma informação da Agência Brasil. E começa assim, a matéria diz que a alta recente do dólar e as incertezas em torno da inflação e da economia global fizeram o Banco Central aumentar o ritmo de alta dos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou a taxa Selic, juros básicos da economia, em 1 ponto percentual. A decisão surpreendeu o mercado financeiro, que esperava uma elevação de 0,75 ponto. Essa foi a terceira alta seguida da Selic. A taxa retornou ao nível de dezembro do ano passado, quando estava em 12,25% ao ano. E essa alta consolida um ciclo de contração na política monetária. Então, está aí a saideira, e eu reforço essa questão da unanimidade, porque existem ali naquele conselho, indicados pelo governo Lula, e está aí, gente. Além de toda essa turbulência na geopolítica mundial, guerra na Ucrânia, mudança de regime na Síria, retorno do Trump, agora temos mais esse elemento para poder encarar 2025. Miguel e Rochinha. Rochinha. Já te passo a palavra, a gente vai terminar o programa aqui às 7 horas, então só mais alguns minutos, vou fazer um comentário sobre isso e passo a palavra para você. Todo mundo já sabe que quando você aumenta 1% dos juros da taxa Selic, são uma dezena de bilhão de reais a mais que o governo tem que gastar. Essa alta do dólar, ela é um componente geopolítico, não tem a ver com a demanda no Brasil. Mesma coisa com a inflação de alimentos, até tem uns comentários aqui que eu achei interessantes, que eu acompanho isso também. Eu trabalhei com agricultura um tempo, em que o pessoal, aqui tem o Pedro Vidigal, milho e soja compõem vários alimentos, estão com preços elevados, o que reflete nos preços de vários alimentos nos supermercados. Você tem uma demanda global, uma demanda da China, uma demanda do Brasil. A demanda do Brasil está normal, está boa a demanda, não está baixa, o que é bom, mas não está nada assim. E a guerra da Ucrânia, Miguel, que é um celeiro de grãos do mundo. Sim, tem isso, pressiona, verdade. Pressiona, porque a Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do mundo, assim como a Rússia. Então, conforme a Europa para de comprar trigo da Rússia e a Ucrânia tem dificuldade por causa da guerra, também eleva os preços dos grãos. E tem outro fator também, que os Estados Unidos está pressionando muito a China, sancionando, toda semana nova sanção. A China está rebatendo, comprando soja do Brasil. É bom para a gente, A China está deixando de comprar soja dos Estados Unidos, comprando do Brasil. É bom para a gente, só que tem uma consequência, aumenta o preço da soja. E a soja, ela é a base para a ração animal. E aí isso faz com que aumente o preço da carne. Enfim, Rochinha, é complicado, Mas, enfim, temos mais isso na equação e na mesa para terminar o programa. Alta aí, uma porrada, 1% é a porrada, Porrada no juro do Banco Central. O que você acha disso? Olha, eu penso o seguinte, que ele deu aí o último estertor dele. Tem uma coisa muito estranha, que ele tem, sabido que ele tem investimentos fora do Brasil, em paraísos fiscais, e suspeita-se que esses investimentos dele são remunerados com esse processo que remunera os títulos da dívida pública, e isso é uma coisa que a gente deveria apurar, mas não conseguimos apurar. Isso também coloca para nós um problema que eu, de vez em quando posso, falo, que é o problema dos compliances. O neoliberalismo inventou processos de mitigação da democracia. A autonomia do Banco Central, em países como o Brasil, é uma baita mitigação da nossa democracia. Você retira da política as decisões sobre a macroeconomia, a parte importante da macroeconomia, que é a questão da taxa de juros. Certo? É uma loucura isso. Certo? E também os processos de compliance
vão para dentro das estatais e engessam as estatais. Ninguém consegue trabalhar. Né? Esse comportamento do Campos Neto coloca, vamos dizer assim, em xeque a moralidade dessas pessoas que defendem esses processos. Porque o cara é presidente do Banco Central e tem investimentos lá fora. Né? Isso precisa ser escrutinado. Né? E agora nós vamos assistir também o seguinte, o Trump vai nomear o Elon Musk lá, coordenador, vai ter grande influência nas agências que fiscalizam as empresas do Elon Musk. Então, nós vamos ter um problema daqui a pouco no mundo, que é em relação a esses processos de compliance, certo? E vamos entender o seguinte, que compliance é muito bom quando é para os outros. Né? Quando é para eles, eles não se interessam muito. Então, terminou, acabou, ele foi embora, certo? Eu diria que essa unanimidade aí segue a lógica das outras, porque na primeira vez que nós tivemos uma divergência lá, deu uma crise enorme no sistema financeiro, isso tem impacto no dólar, tem impacto em tudo quanto é coisa. Então, aí, o que se decidiu falar, vamos fazer unânime até o final, deixa ele sair, depois que ele sair, a gente recompõe. Então, aí, o trabalho agora, daqui para frente, é esse, né? De diálogo, de conversa, de cooperação da equipe econômica com o Banco Central para escolher o que é melhor para o Brasil, e não para o sistema financeiro. Rochinha, tem um gráfico aqui, que eu peguei aqui no jornal, sobre o juro real, só para a gente ter ideia também do tamanho do problema. Né? É um problema, dificulta, mas eu acho que o Brasil vai superar isso em 2003, 2004, o Brasil tinha um juro até maior e conseguiu superar, espero que conseguiu superar agora, mas só para a gente ter uma ideia. Com esse novo aumento, o Brasil volta a ser o país com o segundo maior juro do mundo, o juro real, que desconta a inflação. Né? O juro real no Brasil está 9,48% ao ano, abaixo da Turquia. Quero até entender porque a Turquia tem um juro assim tão alto. E acima da Rússia, que está em guerra. Né? É bem acima, e todos os outros estão bem abaixo. Né? Você vê nos Estados Unidos 1,5%. Enfim, né? Aí vamos ver o que o Haddad vai fazer para conseguir lidar com isso. Espero que os empresários brasileiros, os industriais, que estão recebendo muito financiamento do governo agora, inclusive a indústria está puxando o crescimento, pela primeira vez em muito tempo que eu vejo a indústria puxar o crescimento. O PIB cresceu no terceiro trimestre, e não cresceu pouco, cresceu 4% em relação ao ano anterior, puxado pela indústria. Espero que esses industriais que estão recebendo dinheiro do governo, eles também entrem em ação para mobilizar a comunicação, né? Porque a mídia brasileira é toda rentista, ela bate pau para isso. Né? Espero que os industriais que estão investindo, eles tomem alguma medida prática de pressão política sobre a mídia, né? Afinal, eles também são anunciantes na mídia. Enfim, Rochinha, terminamos o programa aqui. Forte abraço aí, muito obrigado. Eu queria anotar o seguinte, a Rússia está em guerra e está brutalmente sancionada. Brutalmente. Não é só a guerra, ela está sancionada pelos Estados Unidos. Então, esse juro aí se explica. Agora, o Brasil dá licença, né? Um abraço. Obrigada, Rochinha. Gente, obrigada pela companhia. Não esqueça de deixar o like, curtir o nosso canal e compartilhar a nossa live. A gente amanhã está de volta, né, Miguel? É isso aí. Até amanhã, pessoal. Muito obrigado. Reforço o pedido. Ninguém pode sair sem deixar um like. Isso é fundamental, tá bom? Um beijo para todos. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.